Graça e paz a todos os irmãos. Irmão, a nossa leitura de Mateus 24, 32. Aprendei com a parábola da figueira. Como a gente leu no outro vídeo aí, a respeito da oliveira, figueira, videira, oliveira o pai, a era do pai, a era do filho, a era do espírito, a era da oliveira, a era da figueira e a era da videira. Todos esses aí tem as mensagens, né, que para nós, para o fim, para a gente desbloquear toda uma certa dificuldade que tem do que as escrituras nos ensina, e a gente tem a certa dificuldade de aprender. E nós sabemos que lá em 1 João 3 nos instrui que é do Espírito. 1 João 4 também nos diz que todas essas doutrinas, nós temos que fazer prova dessas doutrinas, desses ensinos, desse Espírito, se ele é do mal ou ele é do bem. 1 João 4 mostra isso. Tá? Se desse para ler rapidinho aqui para os irmãos. Então, daqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e assim sucessivamente. 1 João 2, 3. Então, tem bastante conteúdo bom para nós. Então, lá também no versículo, no capítulo anterior, nos instrui que toda essa lei, todo esse mandamento que Deus quer, que amamos a Deus e o próximo. Lá fala a referência do amor. Aquele que ama a Deus é porque é filho de Deus. Aquele que confessa Jesus é porque é nascido de Deus, é filho de Deus, tem a salvação, tem o nome escrito no livro da vida. Tá? Aquele que não confessa, aquele que odeia também, lá diz: se tu odeia teu irmão, tu é homicida. Porque quem é que odeia, irmão? É aquele que persegue, é aquele que não gosta, né, do ensino de Deus, de falar de Deus. Não confessa, não conhece, então é filho. Esse não tem, para mostrar lá as provas para a tribulação, Deus vai sempre botando o joio para lá, porque Deus diz nas parábolas: eu não te conheço. O que quer dizer? Porque lá é que vai vir o jugo final. Lá no final vai vir a última, que é a morte, vai ser julgado. E esse joio vai ser pego, amarrado e jogado no fogo, no lago de fogo. Só vai para o lago de fogo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Então, aprender com a figueira. A gente já entendeu quem é a figueira. O pai Abraão, a oliveira. Na era de Jesus, a figueira, seus irmãos. E na era do Espírito, a videira, que é a alegria. Nós temos que ter alegria. O que é alegria? Nós temos que ter a convicção. O que é convicção? Nós temos que ter o Espírito de Deus. Nós estamos aqui falando diretamente com Deus. Então, esse é espírito de alegria. Então, a palavra diz: alegre-se. Se o mundo te persegue, alegre-se. Se o mundo não te ama, porque o mundo nunca vai amar as coisas de Deus. Por quê? Porque existe 3 adversários contra o reino de Deus. E ela está escrita nas parábolas. Ou seja, ela está escrita também nas parábolas. A parábola do semeador nos mostra esses 3 adversários, que é o coração, que foi o caso de Esaú.
Esaú, ele amou, não, o caso do mundo, foi Sara que deixou se levar pelo coração, quando ela agiu no lugar de Deus, né? A gente vê essa coisa interessante aqui, comparando, porque Caim, ele é considerado, lá em 1 João 3 diz que ele é considerado do mal, por ele ter matado seu irmão. Ou seja, aquele que persegue, aquele que odeia, aquele é homicida. Então Caim, como veio a semente lá do Jardim do Éden, então Caim é considerado essa semente do mal, comparado, né? Nós não podemos dizer que ele foi condenado, eu não sei, mas ele é comparado como o mal. Aí vem Sara, depois vem Sara, deixou-se elevar pelo coração enganoso, por ela achar que ia ajudar Deus, porque Deus tinha prometido um filho e estava demorando. Então ela agiu pelo coração. Então é outro engano, que mostrando para nós o engano, essas revelações aqui interessantes. E Sara agiu e deu a sua serva para Abraão coabitar, para vir um filho, que é o mais velho, que é Ismael, mas não herdou. Observamos aí que o mais velho sempre fica para trás. Como Jesus diz, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Sempre Jesus Cristo está nos ensinando isso. Ou seja, abre teu raciocínio e entenda. A palavra diz: quem tem entendimento, que entenda, né? Essa advertência. Em verdade, Jesus também chamando a atenção. Então, as pessoas que em verdade, ou seja, tá ouvindo Jesus e meditando no Espírito, testificando da outra verdade. Quem tem ouvido, entenda, ou seja, quem ouve a voz do Espírito Santo, entende. Então, são coisas que chamam a atenção. E já Esaú é um outro tipo de mal que o homem se deixa se elevar. Porque Esaú, ele é um homem do mundo, ele é largado, ele vivia no mundo, nas aldeias, vivia de caça, vivia lá no mundo. E lá ele ia para as aldeias, certamente ele ia fazer coisas indevidas lá. Atrás das mulheradas. Então, ele era prostituto. Ele era do mundo, era festeiro. Ele era como se fosse lá, não é de casa. Já Jacó dá a simbologia de quem é de casa, de quem cuida, que é mais, né, familiar. Então ele é mais espiritual, ele é sensível ao espiritual, por essa razão que ele recebe. Tá? Então, Esaú se deixou, como a parábola do semeador, aquela semente que vem, que deixou se elevar pelas influências do mundo, né? Tem muita gente que gosta de passear, de andar aí, de festa, de atrair, de movimento, idolatria, né? Sobre pessoas que se apegam a muitas coisas exageradas. Isso é idolatria, é fanatismo. Até mesmo dentro das igrejas tem muitas pessoas fanáticas. Às vezes a pessoa é fanática à própria palavra. Ah, mas isso é coisa boa. Às vezes o homem se deixa se elevar por esse fanatismo, e tudo que é exagerado é ruim, é pecado, porque te conduz ao pecado, te conduz à morte. Até mesmo dentro da palavra, você aprende a palavra, a pessoa fica fanático. Tudo aqui é a palavra, porque ele sabe do jeito dele, ele aprendeu, ele ensina do jeito dele, então ele fica fanático e entende errado, porque só se alimenta do pão. Faltou o vinho. O vinho vem para quê? Para trazer aquela bonança, para trazer aquele equilíbrio, o autodomínio. Esse é os frutos do Espírito. Ele vê que quando Jesus diz: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e vós os ramos, porque nós vamos produzir fruto. Fruto vindo da onde? Da raiz, do caule dessa árvore.
e produzir fruto, dá continuidade desde o princípio. O princípio vem as primícias de Deus nos ensinando, a palavra, o verbo do princípio, vem nos instruindo, o Espírito Santo desde o princípio nos capacitando, e assim produzir frutos, que está em Gálatas 5:28. Quais são os frutos? As qualidades do Espírito. Se nós somos, Jesus diz, pela árvore conhecerei o fruto, como ele disse para Judas, né? Então, nós vamos produzir frutos dignos de morar no céu. Então, nosso nome está escrito no livro da vida. Que é em Gálatas 5:22. É o amor, a fé, a alegria, a amabilidade, né? A bonança, a paz, o equilíbrio, o autodomínio, a paciência, que foi que Sara não teve aqui, paciência, a qualidade do espírito, resistência, suportar, tolerar, aguentar, e lá no final ainda ter que persistir. Isso são qualidades. Isso é para nós no final dos tempos. Então Sara agiu de coração, a lei da semeadura, aquela semente que foi plantada lá naquela terra dura, não nasceu fruto ali, porque a terra é dura, o coração é duro, deixou-se enganar pelo coração. E já Caim é o filho do mal, aliás, a lei da semeadura, quando eu falei na terra, simboliza aí Caim, o mal, o próprio inimigo, porque são três tipos, é o adversário, o próprio inimigo, que é a doutrina de demônio, e aquela semente que é plantada lá naqueles espinhais, né, que é sufocado pelas influências do mundo. As pessoas ficam maravilhadas, esse fanatismo todo por essas coisas desse mundo, e deixa Deus de lado. Que é o caso de Isaú. Isaú era do mundo, só via no mundo. Ele só queria saber de sair de casa, caçar para poder, de lá ele ir lá para as aldeias, atrás das mulheradas, era prostituto. Então se influenciava com as coisas do mundo. E já Sara deixou agir pelo coração, aquela semente de pedregais. Logo pegou ali, abraçou, mas não tinha terra para poder deixar fertilizar esse coração. E Jacó já era uma terra fértil, uma terra sensível ao Espírito. E assim vai produzindo fruto, recebeu a bênção. Então, todas essas escrituras, a gente espremendo elas, a gente tira azeite, a gente tira resultado positivo. Quando acontece, quando seus irmãos matam José é a tipologia de Jesus, aí ele ressuscita para o mundo, como Jesus, quando ele morre, ressuscita seu espírito para o mundo, convencendo toda a humanidade de todo o mal, de todo o pecado. É aqui aonde aquela parábola da mulher que oculta o fermento no meio da massa. Vou tirar essa propaganda. Oculta aquele fermento do bem, agora é um fermento do bem. Aquele lá do Jardim do Éden é um fermento do mal. Veio e contaminou até Jesus. Quando Jesus chegou lá em João 12, 31, 32, aí ele dá uma chaga mortal nessa besta. Deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos. João. Não tem aqui essa passagem. E aí dá um golpe, ele morre para que ele venha alcançar a multidão e encerra para figueira. A figueira encerra, é cortada. Também a besta é cortada. Aqui vai parar com essa briga aqui terrena. Só vai começar lá no final, quando vir um reset. Aí parou, por quê? Porque agora vai vir um outro povo, que é o espiritual.
Aí expulsou. Todo mundo saiu aqui da terra. Judeus não saiu da terra, mas ele não entende nada do espiritual. Aí vai voltar para ele, quando depois do reset para frente, ele vai começar a dar fruto. É aqui onde o versículo diz: aprendei com a parábola da figueira. Quando ela começar a dar os primeiros sinais. Então em 1948 deu os primeiros sinais. Lá em Salmo 90:10 diz que esse homem dure até os 80 com toda fadiga e canseira. Depois dos 80 voa, ou seja, fica aí para os irmãos. É um arrebatamento? Então vamos botar nossas barbas de molho e observar esses tempos agora futuro. Tudo em abril, no mês de abril para frente, começa as perrengues para Israel. Quando ele completou 73 anos, nesse ano de 2021, começou uma perrengue. Lá no Apocalipse 12 mostra a mulher com dores de parto. Aí vai se intensificando essas dores, ela tem dificuldade, porque é perseguida. Aí vai se intensificando. Então, observe se tem sentido. A partir de agora, todo esse ano de abril para frente, Israel vai cada vez mais ter dificuldade para sobreviver. Essa mulher vai ter dificuldade para nascer esse filho. Como nascer esse filho? Filho espiritual. Que essa é a oliveira. Oliveira é de fé. Fé no espiritual. Que foi imputado como justiça a fé de Abraão. Por ele ser o pai. Então ele é o pai. Ele está nos instruindo para o filho mais moço, que é a igreja, que é Efraim, que é Jacó, que é Isaac. Esses são os filhos espirituais. Ou seja, sempre teve presente, lá no passado, o Espírito de Deus, ali, paulatinamente, agindo aqui, agindo em Isaac, agindo em Jacó, agindo em Abraão, agindo Abraão, Isaac e Jacó. Esses são as primícias, são esses que vêm dando a continuação dessa semente e dos pactos das alianças, para que quando Jesus nascesse, realizasse todos esses mandamentos. Aí encerra o Velho Testamento e começa um novo na morte de Jesus. Aí Jesus distribui a herança, que era para ele, distribui para um outro povo. Então nós agora estamos herdando. Então todo o Novo Testamento tem que ter a morte de alguém. Um pai de família que tem muitos bens, quando ele morre, ele distribui o Novo Testamento para cada um uma quantidade de bens, como as parábolas. E como essa mulher desse fermento, ela ocultou o fermento. Aí Jesus morreu, aí veio agora o fermento do bem, que a igreja distribuiu em 3 porções, ou seja, são 3 colheitas. Aí tem muitos teólogos que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, por não entender esses detalhes espirituais, por não entender lá como começou. Então a parábola vem sempre dizendo para nós que existe 2 filhos, que esses 2 filhos está demonstrando como é o reino de Deus. É um filho desobediente que vai para a tribulação. É aquele que odeia. Aquele que não tem o nome escrito no livro da vida também vai para lá, porque Jesus não conhece. Então vai para lá, vai se retratar lá. Esses que não entendem o meu espírito, que não é espiritual, vai para lá. Então aqui é como os dias de Noé. Os dias de Noé vêm para esse tempo. Então quando Noé entrou na arca e ninguém viu, e ele ficou lá na arca por um período ali de 7 dias. Do mesmo jeito, é comparado o final dos tempos. Do mesmo jeito, vem o Espírito Santo dizer, lá vem o noivo. Aí pega todos. Aí todo mundo se levanta. Só quem tem azeite, quem tem espírito de arrependimento, frutos de arrependimento, aquele que está realmente adorando em espírito e em verdade, que entende genuinamente a palavra de Deus, o pão e o vinho,
esse Deus vai para o gozo do meu Senhor. Esse será bem-aventurado. Entendeu? Entendi. Tá seguindo doutrina de demônio? Observe, se tiver seguindo doutrina de algum líder, de algum presbítero, que realmente está numa doutrina errada e você percebe, então sai dela, povo meu. Assim diz a palavra. Não siga essa doutrina, porque isso é embriaguez do vinho. Percebeu que está errado? Está errado. Não consegue corrigir o seu mestre, o seu presbítero? Não, porque ele é muito poderoso. Então sai dela. Porque nós temos que nos relacionar como irmão, um amar o outro como a si mesmo. Se você não consegue chegar lá e dizer para ele a verdade, porque a influência dele é muito grande, então fica difícil. O que você faz? Consulta a Deus, pede orientação. A palavra diz, sai dessa doutrina de homem, porque senão você está sendo enganado, você está conduzindo erro, os irmãos, e você também está indo para o abismo. Porque tem essas três adversidades. Caim é do mal, então está seguindo doutrina de demônio. Sara agiu no coração, então ela se empolgou, ela se enganou, ela passou a ser ali consultou a si mesma e ela mesma agiu da sua própria natureza, da justiça. E Esaú é um homem do mundo, influenciado das coisas do mundo. E fanatismo lá do mundo, nada de espiritual. Então esses são os enganos na lei da semeadura. Diz como essa semente é plantada. Naquele caminho de terra dura, que é a doutrina de demônio. Aquela do coração, que é o homem que passa a enganar, acha que entende a palavra e faz do seu jeito, da sua maneira, da sua justiça. Esse sempre é virgem insensatas. Esses são trevas, é lua, como diz no Apocalipse 12. Esse é figueira, não produz fruto. Está contaminado com esse fermento do mal desde o passado. Está embriagado com o vinho desse engano, que é desses animais, pata de urso, boca de leão, né? Camuflada ali aquela serpente, ninguém enxerga, olha para ela, mas quase não percebe, porque ela está num lugar camuflado. Como leopardo no safari, para pegar um, pegar outro. Isso tudo vai para o final. Então nós temos que aprender como é que está isso. Nós sabemos que as coisas estão chegando no final e as coisas estão se definindo. Nada esteja em oculto que não venha a ser revelado. Então observe as revelações para o final dos tempos. Tem muitos mistérios dentro da palavra de Deus. Tem muita confusão no meio da igreja, no meio da mídia, no meio político, nessas lideranças de nações. O mundo está confuso. É como diz as parábolas, como os dias de Noé, ninguém vai perceber. Por quê? Porque está tudo enganado por esse adversário. Deixou-se enganar pelo coração, fanatismo, se embelezou pelas coisas do mundo, se influenciou pelas essas coisas do mundo, adoração, muitas vezes tudo exagerado, como eu estava dizendo. Às vezes tem pessoas que é fanático a novela, outro é fanático a time, a futebol, outro é o carnaval. Isso é o fanatismo. As coisas do mundo, as pessoas só querem saber de sair de casa e ir para o mundo. Aí se relaciona com o mundo lá de fora. E outros estão em doutrinas erradas, doutrinas de homem, seguindo o seu coração enganoso. E outros de demônios, outros de homem, o fanatismo, e outros do mundo. São os três adversários que nós temos
que lutar contra ela. Então nós temos que fazer prova do Espírito para saber em qual é esses adversários, que é para a gente sair delas. Sai dela, povo meu. Então quando chegar o reset, aí a figueira começa a dar seus frutos novamente, porque eles vão aprender a chorar, eles vão ser perseguidos por essas leis desse mundo. Então vai continuar de novo para Israel, a nação de Israel. A besta se recupera, a 7ª cabeça se recupera. Aí começa as 2 testemunhas, os 2 profetas entram de novo em Israel e começa toda a batalha para o mundo, de forma literal, que é regido esse reinado da besta. Lá no passado eram os reinados da besta que dominavam, era a lei deles, generalizada para todos. Não era de forma isolada, era para todo Israel. E todo mundo também influenciado ali, até onde aquele rei dominava, estava dominado por essa cabeça, por esse intuito da antiga serpente. Aí vai começar tudo de novo, aí de forma generalizada para todo mundo. E Israel também vai ser incriminado ali, porque eles vão ter que botar Israel na redoma. Também tem que seguir as normas da lei dessa ditadura. Aqui é onde eles não imaginam, entre as 2 testemunhas dentro de Israel. Essas 2 testemunhas têm poder sobrenatural. E aqui é onde o anticristo, ou seja, o falso profeta, e nem essa besta que surge do mar, nem que surge da terra, tem poder para matar as 2 testemunhas. Porque tem muitos teólogos enganados, achando que eles é o cavaleiro branco, que vem com a coroa, vem para vencer, é vitorioso, é um homem carismático, é um homem sedutor, é um homem poderoso, é um homem isso e aquilo. Mas, mano, bota esse falso profeta lá em cima. Esse é que é o anticristo, esse é que é o homem. E, no entanto, não entende que ainda é do homem. Só por 3 anos e meio essas leis vai ser dominadas por eles. Tudo isso eles estão sendo enganados por essa 8ª cabeça que está lá nos ares. Ainda não é ela em pessoa. Irmãos, preste atenção. Ainda não é o 4º animal. Leia lá em Daniel 7. Esse 4º animal, Deus vai dar mais 3 anos e meio para ele reinar aqui absolutamente, porque ele queria lá no céu. Mas Deus vai liberar só para os 3 e últimos anos da semana de Daniel. Que é o 4º animal, quando ele vai sair do poço, do abismo. Leia em Apocalipse 9. Esse aqui é o anticristo em pessoas. Tá? Algum teólogo estiver ouvindo isso, observe o que estou falando. Porque essa besta que surge da terra e essa besta que surge do mar é essa meretriz e esse falso profeta que vai liderar o mundo. É eleito para liderar o mundo por essas leis que estão fazendo, essas leis características de animais. Leopardo, para ficar incriminando um e o outro. Ó, isso aqui está enquadrado nessa lei. A lei vem para amordaçar, como pata de urso. Amordaça, prende, para matar. Boca de leão, a autoridade, vai, prende, vai lá, executa, dá a lei, assina. Pronto. Isso aqui tudo são as feras para o final dos tempos. Aqui as feras vêm consumir dessa natureza, tá? Não é fera de forma literal para rasgar a carne, não. É nesse sentido, para rasgar, mas é nesse sentido, é através das leis, das obrigatoriedades, da ditadura, tá? Até 3 anos e meio. Enquanto isso, as 2 testemunhas entram em Israel
E ela tem poder sobrenatural, como diz no Apocalipse 11, de fazer parar a chuva. Você entendeu o poder que esses homens têm? Porque é necessário ele levar o Novo Testamento para Israel. Então ninguém nesse mundo vai impedir. Tá? Mesmo se viesse essa antiga serpente que era esse dragão, mesmo que ele viesse, mas ele teria que cumprir. Ela só vai vir depois que eles cumprirem o Novo Testamento lá em Israel, quando convencer todo Israel. Romano 11, 26. Aí todo Israel vai ser salvo. Que são as 5 virgens insensatas. Entendeu? E aqui se cumpre com todo. Aí vem o toque da última trombeta. Acontece o arrebatamento. Aí vai para os eleitos, os castos, 144 mil. Vai para o galardão, recebe. E quando esse aí acontece, de as colheitas, aí quando dá em Mateus 24, 27, aí é que Jesus vai vir para julgar as nações, as 12 tribos, aqueles desobedientes, aquele que é filho do mal, aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, vai para o fogo. Amém, irmãos? Deus abençoe. O vídeo está terminando. Em nome de Alcha. Glória a Deus. Deus venha abençoar eternamente. Espero que os irmãos tenham entendido. Medite, irmão. Medite. Amém?